Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula especial sobre essa análise estratégica do edital 04 de 2026 da Universidade Federal do Piauí. Sou o professor Ramon Moreira, aqui do Aprova Docentes, dentro do Programa Avançado de Inteligência Avaliativa Tema 10, o pré-tema 10, e é com muita satisfação que nós iremos, então, decodificar taticamente, trazendo para vocês aqui essa matriz de pontuação, mas descrevendo algumas questões de forma muito analítica e recomendando que você possa se posicionar apresentando a sua candidatura dentro de uma visão sistêmica do concurso, que é o que nós chamamos aqui de visão sistêmica dentro do método Tema 10. Então, nós avançamos e começamos pelo cenário geral, onde a gente observa que existem 31 vagas totais em 27 áreas epistemológicas e também para 5 campi da Universidade de Teresina, Bom Jesus, Picos e também o campus de Floriano. Vagas para dedicação exclusiva, mas também do formato integral, com DE, ou no formato de 40 horas, ou também vagas em regime parcial de 20 horas de vínculo. Importante perceber que a prova ela já vai acontecer logo ali, no dia 24 de maio. Durante o período das inscrições agora, foi solicitado também que, além do pagamento da GRU, fosse enviado o documento de identificação, o currículo Vitae ou Lattes e também o comprovativo dessas comprovações do que estavam posto dentro do currículo Lattes ou Vitae que tenha sido enviado. E também tem uma previsão para que essa prova didática ela aconteça entre 9 e 10 de junho, ali com o desenvolvimento da própria prova didática em si, mas também com a entrega dos títulos que foram enviados justamente nessa fase 1 da fase das inscrições no concurso. É importante ressaltar também que a prova de títulos tem ali uma avaliação que vai acontecer por volta do dia 16 de junho, com esse resultado, e também no dia 26 de junho, já com a homologação final. Esse é o cronograma do concurso. Então, em relação ao investimento, para títulos, cada classe diferente em relação à titulação teve também um valor de investimento diferenciado. As questões das distribuições das cotas, com ampla concorrência, aquilo que está direcionado também para pessoas com deficiência ou pretos, pardos, indígenas, quilombolas. Há esses filtros também com essas validações específicas. Agora, o que é importante da gente compreender está a partir desse momento. A gente perceber justamente qual é, então, ou quais são, então, os requisitos que estão sendo solicitados nesse edital do concurso docente da Universidade Federal do Piauí. Então, a gente percebe 3 fases, mas 3 fases visíveis, mas a gente precisa perceber que existem outras fases prévias que são invisíveis e que não constam também nessa arquitetura. A exemplo da própria análise do edital e também da leitura, de um modo geral, institucional. Então, é importante perceber na fase 1 que essa prova escrita tem um caráter eliminatório, com a nota mínima de 7, vai haver o sorteio do ponto no local e a redação no manuscrito. São 4 horas de prova e vocês não têm consulta, não têm direito à consulta, mas também com até o limite máximo de 8 páginas, de 8 laudas para fazer essa avaliação. Então, qual é o filtro dessa prova escrita? E o que é mais importante é perceber que vai existir esse sorteio de um ponto único, para que todos os candidatos daquela mesma área possam fazer a redação, o texto dissertativo do mesmo ponto, do mesmo tema sorteado. A informação também, e se atente para isso, de que a caneta ela é preta, não é caneta azul, então às vezes a gente não analisa o edital nos mínimos detalhes e às vezes a gente deixa passar um aspecto técnico tão importante quanto esse, porque o que é comum na maioria dos editais é que a caneta seja azul, barra ou preta, então azul ou preta. Nesse em específico, neste edital da UFPI em específico, a caneta é preta, então atenção a esse detalhe. Também há aqui um alerta vermelho para você perceber que assinar ou colocar qualquer identificação no caderno de respostas fora do lugar que deve haver de fato a identificação vai gerar também uma eliminação imediata. Então, como a gente havia falado, serão 4 horas de duração, mas o máximo de
8 laudos. Agora eu quero trazer para vocês aqui essa outra tela, que é o anexo 3 do edital 4 de 2026, esse que nós estamos analisando juntos, que trazem aqui os itens, os critérios de avaliação da prova escrita. Então, observem que nós temos uma escala aqui que vai até 10 pontos, considerando pesos diferentes para cada um desses critérios também que são diferentes. Então, a gente observa aqui o critério com maior peso, por exemplo, que é o critério de conteúdo, com 4,5 pontos. Então, o que isso mostra? Mostra que essa banca ela espera uma adequação rigorosa ao tema, sustentação dessas discussões, mas com base em autores, com base em dados, com base em evidências. Então, isso vai demonstrar a sua consistência argumentativa dentro do seu processo. Consequentemente, vai exigir também exatidão, atualidade e, sobretudo, cultura também nessas primeiras impressões. Então, isso significa que não basta apenas escrever bonito ou escrever bem, ou mesmo preencher o texto ali, linhas com muitas generalidades. Mas, de outro modo, é sim, ter uma linguagem, um repertório qualificado, evidentemente, mas um diálogo consistente também com o próprio campo, ou seja, demonstrando o seu domínio intelectual em relação ao ponto sorteado. Então, a gente observa exatamente aqui esse item de conteúdo, que é o que tem o maior peso nessa maior pontuação. Aspectos lógicos e formais, clareza de expressão, precisão de linguagem, correção gramatical, organização estrutural, a gente percebe que a banca ela também deixa claro aqui a necessidade de que ter clareza de expressão, ter precisão de linguagem, ter correção gramatical. Então, mesmo quando o candidato conhece o tema, é importante que não se tenha uma escrita confusa, mal organizada ou linguisticamente descuidada. Então, isso compromete também a pontuação e, consequentemente, essa avaliação. Então, por isso que reforça que forma e conteúdo não estão separados, estão juntos, e por isso a gente vê aqui aspectos lógicos e formais também bem juntinhos. Capacidade de analisar e de sintetizar essas ideias relativas ao tema sorteado, e a gente percebe também que a banca ela mostra que ela não deseja uma mera reprodução dos conceitos, mas ela espera que o candidato e a candidata saiba justamente selecionar o que é central, desenvolver uma inteligência e sintetizar com muita maturidade dentro desse processo. Então, isso é o que vai diferenciar quem acumula muita informação de quem sabe organizar, de fato, o pensamento em uma estrutura que seja argumentativa. Então, é dessa forma que a gente precisa analisar esses itens, capacidade de problematizar, coerência na lógica das ideias. Então, tem que ter um trânsito progressivo do plano dos conceitos dessas informações. Da mesma forma, a gente volta para a apresentação. Deixa eu voltar aqui para a tela da apresentação. A gente segue em frente e a gente percebe que a didática, a prova didática, tem as orientações de que ela deve acontecer entre 50 e 60 minutos também de tempo e algumas regrinhas específicas, no sentido de que há penalidades que são aplicáveis quando você não atende o tempo mínimo de 50 minutos ou ultrapassa o tempo máximo de 60 minutos. Qual é a mecânica desse sorteio? Vai haver um sorteio com 24 horas de antecedência, mas o ponto que foi utilizado na primeira etapa, na prova dissertativa, ele não é utilizado na prova didática. Ou seja, se sua área tem 10 pontos na primeira etapa, para a prova didática você só precisa preparar 9 pontos, está com 9 pontos preparados. Mas você vai deixar, professor ou professora, para preparar o seu plano de aula e a sua aula nas 24 horas de antecedência? Evidentemente que não. Então, nas 24 horas, você vai apenas aprimorar, lapidar aquilo que você já tenha feito e realizado, mesmo antes, durante esse período aqui de preparação. Observe que você tem um intervalo curto entre a realização da prova escrita e também já a realização da prova didática. Portanto, quanto antes você estiver muito bem preparado, muito bem preparada, melhor para você dentro desse processo. Uma armadilha do plano de aula aqui é observar que essa banca, o edital diz, que ela vai ser composta pelos 3 professores ou professoras, que são especialistas da área, mas que em cada banca vai ser acrescentado um professor ou uma professora da área de didática. Portanto, vocês terão 4 professores e professoras nas bancas examinadoras do concurso docente da Universidade Federal do Piauí. Então, vocês têm que entregar 4 planos de aula, 4 cópias impressas do plano de aula antes de iniciar a aula. E aqui diz também a informação no edital de que
esse erro, se você não entregar, isso vai custar muito caro, porque eles podem penalizar 5 pontos. De 10 pontos, você já parte com apenas 50%. Ou seja, ainda que você faça 100 de 100 na sua aula, com a nota 5, você não consegue a nota mínima para a aprovação para a etapa seguinte. Da mesma forma, é importante a gente compreender que o que vai fazer diferença mesmo é a prova dissertativa e didática, mas que na prova de títulos você também precisa organizar esses títulos da melhor maneira possível. Lembrando que no dia da prova didática, você deve também entregar os materiais impressos, os documentos impressos os comprovativos daqueles materiais que você enviou lá nas inscrições, no período da inscrição. Então, toda essa comprovação dos títulos, ela é entregue também no dia que você vai fazer presencialmente a sua prova de desempenho didático dentro do concurso. Então, é preciso que você tenha o máximo de zelo, cuidado, para que você entregue da melhor maneira a sua prova de títulos e, portanto, venha pontuar mais para além daquilo que está no campo do óbvio. Então, há também uma valoração do currículo. Então, 100 pontos para doutorado, 60 para mestrado, 10 pontos para pós-doutoramento, que não é titulação no exterior, mas que é contabilizado aqui em alguns concursos. Isso é contabilizado como um ponto ali do quadro acadêmico de formação. Então, tem outras etapas ali de publicações, de experiência também, que é valiosa no magistério superior, com 3 pontos ali por semestre, e orientação de doutorado, que também é muito valoroso nesse contexto, considerando ali até 4 pontos por cada tese orientada. Seguindo em frente, a gente observa que tem alguns critérios de eliminação que são sumários. Na prova escrita, qualquer assinatura, como a gente já mencionou anteriormente, pode gerar essa identificação, o que pode gerar também essa eliminação. Se você utilizar boné, ou lápis, ou caneta azul, por exemplo, também pode gerar eliminação sumária e uma nota inferior a 7. A mesma coisa vai acontecer na didática. Então, na didática, a nota mínima é 7. Se você já não entrega o plano de aula no início, você já começa com 5. Então, se você fechar a sua aula, o máximo que você vai ter de pontuação é 5, não vai chegar na nota final de 7, que é o mínimo que você precisa para avançar dentro do seu concurso. Então, se você tiver atraso no sorteio também, ou mesmo no horário da sua apresentação, no dia da sua prova de desempenho didático, isso também pode gerar muita eliminação. Então, qual é o xadrez dessa classificação? Existe uma ordem que a cada vaga são convocados 6 candidatos. Então, 6 candidatos da ampla concorrência, 6 candidatos de pessoas com deficiência, 6 candidatos de pessoas pretas e pardas. Então, a gente percebe que acontece essa convocação nessa prioridade. Primeiro a ampla concorrência, primeiro dos pretos, depois o terceiro convocado é o segundo da ampla concorrência, o quarto convocado, o terceiro da ampla, o quinto convocado, o primeiro da pessoa com deficiência, o sexto convocado, o segundo colocado de pessoas pretas ou pardas. Então, candidatos cotistas com nota para passar na ampla concorrência figuram em ambas listas, ou seja, figura mesmo sempre nas duas listas, tanto na ampla concorrência quanto na lista especial daquela política afirmativa. Então, por exemplo, se uma área não tiver candidatos aprovados para a sua vaga de cota, o edital também ele já redistribui, no próprio edital já vem escrito, por ordem de importância, para onde que essa vaga ela é redirecionada. Então, a vaga ela não é perdida, mas ela migra para uma próxima área da fila. Então, as filas estão por áreas: patrimônio e pesquisa em artes, alimentos e nutrição, libras, arqueologia, engenharia agrícola e, por último, a prioridade, neurologia. Então, se todas essas áreas falharem em preencher a vaga de política afirmativa, ela reveste para candidatos que sejam indígenas, depois quilombolas, e só então que ela retorna para a ampla concorrência, mas antes ela vai rodar ali nas políticas afirmativas para assegurar justamente esse equilíbrio e essa acessibilidade de mais pessoas, de mais diversidade no corpo docente da universidade. Já partindo para os momentos mais finais, a gente percebe aqui que é preciso você ter um domínio desses 10 temas. Lembrar que a prova dissertativa você tem que construí-la em até 8 páginas, até 8 laudas. Então, o tema da prova escrita também a gente percebe que ele é excluído para a prova didática, então não existe a repetição desse tema. E o preparo ele vai exigir que você tenha essa capacidade de aprofundamento em relação a essas discussões ao longo ali de 4 horas de prova dissertativa e até entre 50 e 60 minutos da aula didática, certo? Então, seus próximos passos é, de fato,
selecionar essa bibliografia adequada, não buscar selecionar todos os materiais possíveis, mas selecionar autores clássicos e autoras clássicas para que você tenha um bom desempenho. E por isso mesmo eu quero te apresentar, nessa medida, o Programa Avançado de Inteligência Avaliativa Tema 10, essa infraestrutura completa para a sua nomeação no Magistério Superior, mas serve também para concursos de docência do EBTT, que consta de mais de 50 horas estruturadas, cadernos avançados de inovação, mentoria coletiva mensal por 6 meses, 10 núcleos estratégicos, biblioteca premium com 33 ferramentas e 3 inteligências artificiais próprias modeladas com método tema 10. Então, o seu problema não é falta de conteúdo, mas é falta dessa arquitetura estratégica. Então, veja que vocês têm os tratados do método tema 10, o nosso livro base, fundamento, com todas as etapas do concurso, desde antes do concurso até o pós-concurso, 10 núcleos estratégicos, laboratório de coerência avaliativa para você aprender como que a banca ela valoriza essa visão mais integrada dentro do concurso, cadernos avançados, plataformas de IA e, bem, um programa muito bem estruturado. Você percebe aí os capítulos específicos antes do concurso, prova escrita de excelência, esse passo a passo, prova didática, como dar uma aula que a banca ela reconhece você como um docente pronto, como uma docente pronta, memorial, como transformar sua trajetória acadêmica em narrativa avaliável. Então, neste caso, da UFPI, veja que vocês têm os fundamentos estruturantes da docência no magistério superior. Vocês têm aqui um módulo bem denso em relação à prova dissertativa, ao jogo de sucesso na prova dissertativa, a execução da prova escrita com o método tema 10, estratégias essenciais de estrutura da prova escrita, aprenda 9 técnicas de escrita para a prova dissertativa, orientações práticas para as provas escritas em concursos docentes, o jogo do sucesso em prova dissertativa. Então, tem muito material para ajudar você a se preparar com qualidade dentro desse concurso para a Universidade Federal do Piauí. Do mesmo modo, performance didática de excelência reconhecível pela banca, o núcleo aqui específico da prova didática, o que é essa prova de desempenho didático, planejamento e preparação da aula didática de excelência, evite 7 erros comuns, 10 coisas para você evitar, introdução à estrutura da aula didática, 5 estratégias especiais para a introdução, estratégia diferencial para a conclusão, laboratório de imersão para a prova didática também como complemento e possibilidade. Você tem também ainda a comunicação não verbal, autoridade cênica, como se destacar na prova didática com silêncio, domine a prova didática, o poder do silêncio da linguagem corporal. Ou seja, te ensino também a você como se tornar o nome natural da banca a partir da nossa inteligência avaliativa dentro do método tema 10. E quero te mostrar aqui também o layout por dentro, para a gente já finalizar o Praia Tema 10, nosso programa avançado de inteligência avaliativa. Veja que vocês entram numa trilha educativa. Então, você tem aqui uma trilha educativa com as orientações iniciais. Temos aqui o tratado, que são os e-books com os materiais ali, 20 aulas. Praia Tema 10 com os fundamentos iniciais da docência. O Núcleo 1, Núcleo 2, Núcleo 3, Performance didática de excelência, Laboratório de coerência avaliativa. Temos aqui a Rota EBTT, estratégias integradas. Vou acessar aqui esse para vocês verem que está dando erro aqui. Vou voltar na página anterior, ao vivo, é assim mesmo, né? Vamos aqui tentar abrir novamente, ver o que pode ter acontecido. Era o refresh, precisava dar um refresh. Sabe aquela sensação de olhar para o edital de concurso que acabou de sair e dar... Então, a gente consegue abrir aqui a Rota EBTT também. Quero mostrar para vocês que existem mais de 49 legislações disponíveis, com aulas curtas e curtíssimas, com audiobook, com aulas, com material de questões que existem aqui também para que possam ser respondidas também, trabalhadas, enfim, voltados para a banca. São blocos bem ampliados. Deixa eu tentar voltar aqui para a etapa inicial, para seguir mostrando a vocês também a plataforma da inteligência artificial, onde nós temos aqui os nossos mentores e que está também coadunando com a política que foi publicada agora recentemente, em março de 2026, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPq, que institui a política de integridade na atividade científica com o uso da inteligência artificial. Então, você tem a prova Lábio, a prova BTT e a prova Docentes IA,
3 ferramentas fundamentais aqui para você poder participar com muita consciência e muita ética para que você tenha governança dessa inteligência artificial, ou seja, que você controle a inteligência artificial e não o contrário. Então, entrando aqui em um desses mentores, por exemplo, a gente tem o primeiro vídeo, certo? A primeira aula, a nossa proposta é mostrar como explicando uma estratégica do edital pode mudar completamente a qualidade. Explicando como é o mentor, como é que ele funciona, como é que ele pode te ajudar. E logo aqui abaixo vocês têm o acesso a esse mentor, certo? Da mesma forma com o outro, que é específico para o concurso docente do Magistério Superior. Fala, Mício, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta aula breve sobre a prova docentes IA, nossa inteligência estratégica para a preparação do concurso docente. Sou o professor Dr. Ramon Moreira, professor, pesquisador e idealizador do Instituto A Prova Docente. Que elimina, que pontua, que a banca realmente valoriza, como organizar a sua preparação sem ficar perdido no excesso da informação. Então, ela te ajuda exatamente, além dessas questões iniciais, direcionar melhor os possíveis. Então, veja que é uma infraestrutura muito boa, muito preparada para que você possa desfrutar de toda essa arquitetura, te ajudando a decodificar desde o edital, desde a análise da banca. Essas inteligências também podem ser os seus mentores 24 horas, então coloquei todas as minhas técnicas, todas as minhas estratégias, a minha mente nessas inteligências artificiais, a partir dos e-books que foram construídos, e-books com ISBN, certo? Com autorais, então, para te dar esse suporte. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conhecer mais sobre o Pré-Tema 10 e fazer essa excelente aquisição em um bom tempo. Lembrando que você tem acesso imediato durante os 7 primeiros dias aos 2 primeiros módulos, módulo orientador, módulo de fundamentos dos tratados do método Tema 10, e logo na sequência, após 7 dias, você tem acesso a toda essa infraestrutura, incluindo também as inteligências artificiais. Então, essa é a nossa política, sem pressa, mas para que você possa fazer com muita qualidade. A ideia não é acumular conteúdo nem informação, mas transformar isso para que você possa ter melhores decisões dentro do seu concurso, e com isso você tem a sua nomeação e a sua aprovação no concurso docente, neste caso da Universidade Federal do Piauí, mas que também pode te ajudar a te preparar, porque método existe replicabilidade para qualquer outro concurso que você deseje fazer no futuro. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda, e fica aqui essa recomendação do Pré-Tema 10, já fica o meu desejo de que você possa ser aprovado ou aprovada no concurso docente da Universidade Federal do Piauí.